Olá, eu sou Marcelo Apolônio, bem-vindos a mais um programa. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, indicado pelo presidente Bolsonaro, ele tem direcionado todas as suas ações, tem priorizado a implementação do projeto Escola Sem Partido, que, segundo ele, combate uma doutrinação ideológica que os professores praticam nas escolas. Na visão de Rodrigues, os brasileiros são, abre aspas, reféns de um sistema de ensino que tenta impor à sociedade uma doutrinação de índole cientificista e enquiestada na ideologia marxista, fecha aspas. Isso é muito vago, né? Grande parte das pessoas do país não entendem sequer o que essa pessoa, que é ministra da Educação do país, está querendo dizer, mas eu pesquisei uma página que ele mantém na internet, eu assisti algumas entrevistas dele, eu li alguns textos que ele produziu para tentar entender o que pensa uma pessoa que é responsável por algo tão importante num país como o Brasil, que é o sistema de educação. Segundo ele, de novo, né, abre aspas, professoras e professores brasileiros trabalham para desmontar os valores tradicionais da nossa sociedade, no que tange a preservação da vida, da família, da religião, da cidadania, em soma, do patriotismo, fecha aspas, com o objetivo de implantar uma revolução cultural gramsciana. Bem, de novo, muito vago, algo que está longe da realidade da maior parte das escolas brasileiras. Eu não quero aqui desrespeitar os meus colegas professores, mas a maioria nem sabe quem é Gramsci. Tá? Até eu, não quer dizer que eu sou melhor do que isso, mas eu conheço muito pouco da obra de Gramsci. Então, também fui fazer uma pesquisa para estar produzindo vídeo. Né? Antônio Gramsci, é um filósofo italiano. Ele morreu na prisão durante a ditadura fascista de Mussolini. Ele tem uma vasta obra chamada Cadernos do Cárcere, que ele produziu durante a prisão, e que parte da obra que ele produziu faz parte do currículo de alguns cursos universitários, nas ciências humanas, na educação, nas ciências sociais, mas não necessariamente como um dogma a ser seguido. Nós temos inúmeros autores que são estudados nas universidades que que contribuíram para a formação do pensamento científico, filosófico e cultural no Ocidente. Desde o Renascimento na Itália, passando pelo Iluminismo, a ciência moderna, nós temos uma ampla contribuição de autores das mais diferentes formas de pensar e não necessariamente isso é um dogma a ser seguido. A obra de Gramsci, de forma simplificada, resumida, ela tem uma ideia de que a escola tem um papel central na sociedade para o acesso à língua, à ciência, à cultura, de uma forma mais ampla e com o objetivo de permitir que todos os indivíduos, inclusive os mais pobres e oprimidos, tornem-se participantes ativos do processo político. Gramsci difere de alguns outros pensadores considerados comunistas ou marxistas, porque ele defendia uma mudança social a partir da educação, que seria esta o principal instrumento. Porque a partir de uma educação verdadeira, uma educação profunda, o indivíduo seria capaz de fazer uma leitura crítica do mundo. Outros pensadores defendem uma revolução armada, um processo revolucionário como ocorreu, por exemplo, na Rússia em 1917, em que acabou gerando uma guerra civil. Gramsci acreditava principalmente numa mudança cultural e não numa mudança violenta. Tá? Mas até aqui eu não sei qual que é o problema em formar alunos críticos. Outra preocupação do nosso ministro da Educação e do nosso presidente, outro pensador que incomoda, é o brasileiro Paulo Freire. Este é bem mais conhecido dos professores e das professoras do país, porque ele está presente, os seus textos, em grande parte dos currículos escolares, sendo que Paulo Freire é o autor brasileiro mais citado em faculdade de educação no exterior.
E basicamente ele tem a ideia de que a educação deve ser um processo para a prática da liberdade e da autonomia do indivíduo. Paulo Freire criticava o que ele chamou de educação bancária, em que o professor é detentor de um conhecimento, o aluno é um espaço vazio e o professor deposita o conhecimento na mente vazia do aluno. Ele defendia um sistema educacional que fosse dialógico, ou seja, que através do diálogo, de uma relação horizontal entre professor e aluno, o conhecimento fosse construído de forma conjunta e isso que permitiria a prática da liberdade e da autonomia. Pensando nisso, eu fico me questionando que tipo de governo tem medo de professor e de estudante crítico? Que tipo de governo que se incomoda com quem pensa? Basicamente, olhando na história do mundo, são governos autoritários, governos totalitários, governos que não aceitam o diferente, governos que não aceitam o contraditório, governos que não aceitam críticas. Isso é típico de uma ditadura, isso é típico de uma monarquia absolutista. E aí a gente entra nas contradições porque Bolsonaro foi eleito em um sistema democrático, mas Hitler também foi eleito por eleições com ampla participação da população. Tá? A questão é a forma de se governar. E aí o Brasil pode, mesmo sendo uma democracia, adotar medidas de uma ditadura, até porque a democracia brasileira é extremamente falha. A democracia, para as populações mais pobres do país, ela não existe. Não há a forma, por exemplo, com que a polícia atua nas periferias das grandes cidades e a forma com que a polícia atua nos bairros nobres, com os criminosos do colarinho branco, ela é completamente diferente. Então, o sistema democrático, o Estado brasileiro, ele trata as pessoas de forma diferente de acordo com a sua posição econômica e social. Isso não é uma democracia. Democracia, todos são iguais perante a lei, é o princípio da isonomia. Mas, enfim, um governo pode lentamente acabando com práticas democráticas e introduzindo práticas autoritárias. Então é possível que tenhamos censura, é possível que tenhamos repressão ao livre pensamento, controle ideológico sobre conteúdos escolares. Isso são características que podem, mesmo em que oficialmente esteja-se numa democracia, fazer parte da prática governamental. E ao priorizar esse projeto, Escola Sem Partido, essa perseguição aos professores, ao criar o professor e as professoras brasileiras como os grandes vilões do país, os grandes inimigos do país, Bolsonaro e seu ministro deixam de discutir aquilo que realmente importa. E o que importa é que a educação brasileira ela é lastimável, a educação brasileira é horrível. Então a gente pode começar pelo salário. Os professores trabalham em condições precárias, trabalham em 2, 3 escolas, são sobrecarregados em troca de salários ridículos. Isso reflete, por exemplo, quando se faz pesquisa com jovens, apenas 2% dos jovens brasileiros, quando vão fazer o Enem, escolhem a área, tem como prioridade seguir carreira na área da educação. E quando a gente vai analisar os países desenvolvidos, os professores são muito mais valorizados. Além dessa questão salarial, tem a desvalorização moral. Ao considerar o professor inimigo, está dizendo que ele não estudou, que ele não se preparou para estar ali lecionando aquele conteúdo, que ele não tem noção, e está transformando ele num simples doutrinador. Então a gente pega, por exemplo, na educação infantil, na pré-escola, a falta de vagas. Nem todos os pais e mães conseguem creche para os seus filhos. Isso dificulta demais a vida das famílias. E muitas creches, elas são extremamente precárias. No ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, que é a base para a alfabetização, para o contato com as primeiras operações matemáticas, para a criança se reconhecer no espaço do seu município, conhecer a história onde ela está inserida, nós temos salas superlotadas, salas que deveriam ter no máximo 15 ou 20 alunos para que as professoras trabalhassem com condições dignas, com material decente. Tem salas com 35 alunos e uma base bem feita, ela economiza milhões, porque a criança que é alfabetizada na idade correta, ela deixa de repetir, ela
dificilmente vai evadir a escola. Então, ela, na verdade, ela vai ter um desempenho muito bom, muito dentro do desejado, porque ela foi alfabetizada na idade correta. Quando você chega no 6º ano, tem turma com 50 alunos. Crianças de 11 anos agitadas, com demandas de um atendimento diferenciado, algumas com uma defasagem de ensino nas séries anteriores, e aí o professor tem que lidar aí com 50, 60 alunos, quando deveria ter no máximo 30. Isso reflete na qualidade, mas o ministro parece não estar preocupado com isso, o presidente também parece não estar preocupado com isso. Quando a gente chega no ensino médio, nós temos um problema grave que é a evasão. Até porque os elevados índices de repetência no ensino fundamental façam com que muitos jovens não cheguem ao ensino médio aos 15 anos. Então, nós temos um nível de evasão muito alto. Em alguns estados brasileiros supera 50%. Isso, como é que você vai construir um país em que 50% dos jovens que deveriam estar no ensino médio não completam o ensino médio? Então, esse problema é grave. Tá? Nós poderíamos pensar, então, que melhorar a qualidade de ensino deveria ser a prioridade de um ministro e de um presidente preocupados com o desenvolvimento econômico e social do país. Não há nenhum país desenvolvido no mundo em que a educação não foi prioridade. E aí nós temos essa situação que já é precária. Em vários estados e municípios brasileiros, os professores, assim como outros servidores públicos, estão trabalhando com salários parcelados, com atraso, e tem uma questão gravíssima que é a infraestrutura. Eu também fiz uma pesquisa rápida pela internet e, olha só, 60% das escolas públicas brasileiras não tem biblioteca nem quadra para a educação física. Olha o que, na verdade, os nossos governantes estão tratando as escolas como depósitos de crianças e adolescentes. Depois querem que eles fiquem concentrados, não tem jeito, né? Laboratórios de ciência e de informática são raridade, e 12.231 escolas no país, que representa 6,5% do total de escolas, não tem sequer banheiro. Isso é um absurdo. Como é que você constrói uma escola e não tem banheiro? Né? Então, a gente está seguindo aí, está acompanhando, vamos criticar naquilo que for necessário, mas resumindo, priorizar o projeto Escola Sem Partido é uma forma do presidente Bolsonaro, é uma forma do ministro Ricardo Vélez deixarem de resolver os reais problemas, aqueles que atingem você, os seus filhos, a sua família, e ficar discutindo bobagem, criminalizando o professor, perseguindo o professor. Enquanto isso, a atenção de muitos são desviada para essas bobagens e a educação continua essa porcaria que infelizmente tem sido. Obrigado pela atenção, agradeço a todos que assistiram até aqui. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima.